Uma aeronave bimotora com 2 pilotos muito experientes no comando e 17 passageiros a bordo decola para um voo curto com destino ao Rio de Janeiro. Menos de 20 minutos após a decolagem, a aeronave se choca contra um morro a 250 km por hora. A aeronave explode e todos a bordo têm morte instantânea. Mas como uma aeronave nova, sob comando de 2 pilotos experientes, voando uma rota conhecida, se perde dessa forma? Hoje nós vamos analisar o acidente com o LET 410 da ATIM, prefixo Papatango Fox Sierra Echo. Eu sou o comandante Cefas e você está no Bora Voar. O voo 6865 da ATIM, Transportes Especiais Aéreos e Malotes, fazia a ligação entre Vitória, no Espírito Santo, e o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com escala em Macaé. Um voo com duração total de cerca de 2 horas. Há 5 anos, a TIM realizava essa rota, levando principalmente funcionários da Petrobras. A empresa havia se originado como táxi aéreo e foi posteriormente homologada como empresa de transporte aéreo. Estava sediada no aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e era especializada no transporte de passageiros entre Rio de Janeiro, Vitória, São José dos Campos, Macaé e Paraty, além de Búzios e Angra dos Reis durante a temporada de verão. A TIM possuía uma frota de 3 LET 410. Os comandantes da empresa, além de funções operacionais, eram responsáveis também por algumas funções como chefe de operações, chefe de manutenção e agente de segurança de voo. Os copilotos não tinham expectativa de se tornarem comandantes na empresa, sendo comum migrarem para empresas maiores depois de adquirirem experiência. Embora o programa de treinamento da empresa estivesse em conformidade com o previsto na norma, a empresa não apresentou o processo de controle do treinamento de seus funcionários. O curso de CRM ministrado pela empresa e comunicado ao DAC em setembro de 2004 não possuía registro de presença nem certificado de conclusão. Também não havia informações sobre o total de horas voadas no treinamento e a quantidade de pousos realizados. A TIM operava 10 voos diários na rota entre o Rio de Janeiro e Macaé, um voo de apenas 45 minutos. Seus pilotos tinham o hábito de cancelar o plano de voo por instrumentos cerca de 50 quilômetros depois de Macaé, prosseguindo até o Rio de Janeiro em voo visual a 4.500 pés de altitude, ao invés dos 8.000 pés que normalmente estavam previstos no plano de voo IFR. Esse hábito reduzia o tempo de voo porque proporcionava uma rota mais direta, mas abria mão da segurança adicional proporcionada pelo controle de tráfego. Em voos visuais, todos os distanciamentos entre aeronaves e com o solo dependem exclusivamente do piloto. Por isso mesmo, um voo visual deve seguir limites específicos, como uma visibilidade mínima de 5 km, por exemplo. Na verdade, existem os limites regulatórios, mas devem existir também os limites pessoais, que podem ser mais restritivos do que os do regulamento, dependendo da situação específica, da rota a ser voada, do tipo de aeronave, da experiência e da proficiência do piloto. Eu tenho meus limites pessoais. Se você quer saber como um piloto pode estabelecer seus próprios mínimos pessoais na aviação, assista esse vídeo aqui no canal. O link está no card e na descrição do vídeo. No voo 6865, o piloto era o comandante Jaime Eloir Álvaros. Álvaros era considerado calmo e experiente, possuía mais de 10.000 horas de voo, sendo 39 horas no último mês, todas no LET 410. Álvaros era comandante em outra empresa, a Gaúcha NHT, e estava sendo treinado para operar o LET. Álvaros se formou no Aeroclube do Rio Grande do Sul em 1985. Possuía CHT para o tipo de avião e licenças PLA e certificado IFR válidos. O copiloto era o comandante Michael Rutten. Rutten tinha 5.220 horas totais de voo e já acumulava 1.719 horas nesse modelo de avião,
sendo 58 horas nos últimos 30 dias. Formou-se pela Academia da Força Aérea em 1980. Foi piloto de caça antes de se transferir para a reserva e se juntar à TIM. Ele já tinha cerca de 1.200 horas de voo no trecho Rio-Macaé. Possuía CHT para o tipo e licenças PLA e IFR válidas. Casado e pai de 2 filhas, Rutten era considerado inteligente, bem-humorado e ótimo piloto. Era comandante e instrutor da aeronave e estava ministrando instrução para o comandante Álvaros naquele voo. A pilotagem do Papatango Fox Sierra Echo estava a cargo de Álvaros, mas o responsável pela segurança do voo era Rutten, a quem cabiam as decisões operacionais. O LET L410 Turbolet é um avião bimotor turbohélice não pressurizado de asa alta, produzido pela fabricante tcheca Leteck Závodí, ou simplesmente LET, desde 1970. Comportando até 19 passageiros, é utilizada para o transporte de curto alcance, principalmente na aviação comercial. É capaz de pousar em pistas curtas e não pavimentadas, e pode operar sob condições extremas, entre menos 50 graus Celsius e mais 50 graus Celsius. Até 2016, 1.200 unidades haviam sido construídas, passando de 350 as que estavam em serviço em mais de 50 países. O Papatango Fox Sierra Echo havia sido fabricado em 1991. À época do acidente, a aeronave estava com 3.960 ciclos e um total de 2.739 horas de voo. Tinha um peso máximo de decolagem de 6.600 kg e uma velocidade de cruzeiro de 170 nós, ou 315 km por hora. No Brasil, além da TIM, o L410 foi utilizado pela Brava Linhas Aéreas, a antiga NHT, pela Noar Linhas Aéreas, pela Sol Linhas Aéreas, pela Litorânea Linhas Aéreas e pela Cruiser Linhas Aéreas. Todas já encerraram suas operações. Uma hora antes de decolar, às 16h30, o comandante Rutten recebeu uma ligação da sua esposa Soraya, que combinou de pegá-lo na estação das Barcas em Niterói, onde o casal morava. Naquele momento, Soraya não poderia imaginar que essa seria a última vez que ouviria a voz do marido. O LET 410 decolou do aeroporto de Macaé, no Rio, às 17 horas e 17 minutos no dia 31 de março de 2006, uma sexta-feira, para o trecho entre Macaé e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. 17 dos 19 assentos do avião da TIM estavam ocupados com passageiros, a maioria funcionários da Petrobras ou de fornecedores dela. De acordo com o manifesto de carga, a aeronave se encontrava dentro dos limites de peso e balanceamento. Um dos passageiros do turbohélice, o consultor Henrique Carvalho, de 33 anos, decidiu se antecipar aos colegas e embarcou de Macaé para o Rio no voo da TIM. Seus companheiros de trabalho seguiram em outro voo, que só decolou às 18 horas. Henrique estava em um momento promissor na carreira. Há cerca de um mês, ele havia sido promovido ao cargo de gerente da empresa onde trabalhava, uma prestadora de serviços da Petrobras. Ganhou um carro da firma e viajaria a serviço para Chicago, nos Estados Unidos. 5 outros passageiros trabalhavam para a empresa de engenharia Rocktiff do Brasil, na construção de um centro administrativo da Petrobras em Macaé. Marco Galasso e Ribamar Casemiro, ambos analistas de recursos humanos, e os engenheiros Thaís Santos, de produção, Jorge Costa, de segurança do trabalho, e Bartolomeu Antunes, coordenador de instalações, estavam a caminho de São Paulo e Belo Horizonte para visitar seus familiares. Esses e vários outros passageiros não poderiam imaginar que estavam embarcando para o último voo de suas vidas. Logo após a decolagem, às 17h22, a tripulação entrou em contato com outra aeronave para verificar as condições meteorológicas na rota. Essa outra aeronave informou que o teto estava em 5.000 pés na saída do Rio e estimou que a partir de 4.500 pés seria possível realizar o voo em condições visuais. Em seguida, a tripulação solicitou ao APP Macaé
o cancelamento do plano IFR para prosseguir em VFR no nível 045, 4.500 pés de altitude. Posteriormente, a investigação apurou que havia o hábito na empresa de, sempre que possível, cancelar o plano IFR a 30 milhas náuticas do VOR de Maricá. Isso permitiria encurtar o tempo de voo. Às 17h32, a tripulação solicitou ao controle autorização para descer para 2.000 pés, para desviar de uma formação à frente, quando estava na proa de Maricá. Às 17h39, a tripulação informou que faria uma curva à esquerda para se aproximar do litoral e livrar formações meteorológicas ao norte. O controle apenas informou: ciente, reporte na vertical de Saquarema. Segundo o controle, a aeronave prosseguiu na proa 164 a 140 nós, quando então desapareceu do radar. O cobrador de ônibus José Carlos da Costa, de 38 anos, contou ter visto o avião por volta das 17h40. Ele afirmou que estava no quintal de sua casa quando avistou a aeronave em uma altura abaixo do normal. Alguns minutos depois, o avião sumiu no nevoeiro e, em seguida, José ouviu um forte estrondo vindo da direção do morro. O relatório final do CENIPA, publicado em 19 de março de 2007, ressalta alguns pontos importantes. Às 3h30 de 1º de abril, a aeronave foi localizada pela equipe de resgate, tendo sido constatada sua colisão com o pico da Pedra Bonita, na estrada do Rio Mole, bairro Boa Esperança, no município de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. A aeronave colidiu frontalmente com o terreno, causando a destruição imediata da cabine de comando. As asas e nacelles dos motores se chocaram com árvores e se separaram da fuselagem. A asa esquerda ficou presa nas árvores cerca de 10 metros à frente do ponto de impacto. A seção traseira da fuselagem foi localizada a 50 metros adiante do primeiro impacto. O fogo se iniciou após o impacto, restringindo-se às áreas próximas aos motores. O ELT, Emergency Localizer Transmitter, não funcionou automaticamente. Ele foi encontrado nos destroços intacto e funcionou normalmente após o acionamento manual. A aeronave estava equipada com gravador de voz e gravador de dados. O CVR foi enviado para análise no NTSB nos Estados Unidos, mas não foi possível obter nenhum registro do voo do acidente. Havia registros de voz de um voo anterior ao do acidente. O gravador de dados tinha registrado 59 voos, mas nenhum deles referente à aeronave do acidente. Após análise no fabricante da aeronave, ficou determinado que o gravador de dados tinha parado de funcionar 3 anos antes do acidente, em 2003. A alta frequência com que os pilotos da TIM percorriam a rota provavelmente lhes deu a ilusão de conhecer perfeitamente cada obstáculo no caminho. Afinal, a TIM realizava 10 voos diários nessa rota há mais de 5 anos. Infelizmente, a história da aviação registra inúmeros acidentes do tipo Cefit, como o que destruiu o LET da TIM, nos quais o piloto se achava seguro porque conhecia bem a rota, mesmo voando em condições IMC ou à noite. Esse foi o caso, por exemplo, do acidente com o voo 168 da VASP, que colidiu com a Serra da Aratanha na aproximação de Fortaleza, que eu analiso nesse vídeo aqui no canal. Embora o comandante tenha sempre a prerrogativa de cancelar o plano de voo por instrumentos, desde que informe o controle de tráfego aéreo, tal decisão nem sempre é a mais adequada, porque pode comprometer a segurança de voo. Quase sempre, voar por instrumentos é mais seguro do que voar pelas regras de voo visual. Segundo o CENIPA, o costume de cancelar o plano de voo por instrumentos e concluir o voo pelas regras visuais tinha por finalidade evitar a execução do procedimento de descida por instrumentos para o aeroporto Santos Dumont. Essa prática, que refletia uma equivocada cultura operacional da TIM, infelizmente, não foi identificada e corrigida a tempo pelo órgão regulador.
Por outro lado, o acidente provavelmente poderia ter sido evitado se o LET estivesse equipado com um sistema de alerta de proximidade com o solo. O GPWS, Ground Proximity Warning System, alerta o piloto quando o avião se aproxima do terreno, se não estiver em configuração para o pouso, com trem e flaps baixados. Foi somente um ano após o acidente com o LET da TIM que a ANAC passou a exigir a instalação de GPWS em aviões turbohélice da aviação comercial. Até então, o uso do GPWS era obrigatório apenas para os jatos. A composição da tripulação do voo 6865 possivelmente influiu na dinâmica das decisões que levaram o avião a colidir com o Pico da Pedra Bonita. Embora Álvaros possuísse quase o dobro das horas de voo de Rutten, sua experiência no L410 era de apenas 39 horas, todas voadas na companhia de seu instrutor. O fato de Rutten ser coronel aviador da reserva e muito experiente na rota, além de comandante do avião, talvez tenha inibido Álvaros de influir nas decisões operacionais, privando Rutten de compartilhar da sua maior experiência. Há muito se sabe que a comunicação entre os pilotos influi decisivamente na segurança de voo. Porém, foi somente a partir de meados da década de 90 que o conceito do CRM, Cockpit Resource Management, posteriormente estendido para Corporate Resource Management, ganhou destaque para enfatizar que a boa comunicação entre todos os setores de uma empresa aérea, não só entre os aviadores, é condição fundamental à segurança de voo. Os parentes das vítimas do bimotor foram acomodados pela TIM em 13 apartamentos no Hotel Otton, próximo ao aeroporto Santos Dumont. Lá, a TIM montou um apoio médico, psicológico e religioso para atendê-los. Apesar da atenção com os parentes das vítimas, esse trágico acidente abalou de forma irremediável a TIM, que teve que encerrar suas atividades pouco tempo depois. Infelizmente, é através da análise de histórias como essa que a aviação conseguiu se tornar cada vez mais segura. Se você gostou dessa história, considere apoiar o crescimento do Bora Voar. Além de se inscrever no canal, você pode também se tornar membro do canal. Basta clicar no botão Seja Membro e seguir as instruções. Nesse vídeo eu contei uma história em que os pilotos abriram mão da segurança adicional proporcionada pelo controle de tráfego aéreo. Mas se você quer ouvir uma história em que o controle salvou uma aeronave que estava perdida, sem visibilidade para encontrar o aeroporto, assista esse outro vídeo aqui no canal. Então, bora voar?